Olá pessoal, tudo bem? Como que estamos? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos tratar sobre o comportamento do consumidor, tá? O assunto relacionado ao marketing, mas também tem muita influência nas outras áreas econômicas, outras áreas do comportamento do nosso consumidor, das nossas pessoas, nossos clientes, tá certo? Então, para começar, nós vamos tratar aqui do comportamento do consumidor e vamos explorar o processo de decisão de compra, porque todos nós somos e seremos consumidores para sempre. Então, o processo de decisão é o comportamento das pessoas que nós precisamos ter o conhecimento. Mesmo que nós sejamos consumidores, mas nós possivelmente seremos também gestores de empresas, seremos empresários, teremos a nossa própria empresa, a nossa própria firma, seremos vendedores autônomos, seremos produtores. Então, qualquer área que nós vamos desempenhar a nossa função, nós precisamos entender um pouco do comportamento de compra. O que vai influenciar na cadeia produtiva nossos produtos. Então, para começar, nós vamos revisar um pouquinho do que trata os setores da economia. Então, qualquer país, como nós sabemos, ele trabalha a economia dele baseada em setores. Então, três setores principais, o setor primário, secundário e o terciário. Quais seriam eles? Então, o país ele se desenvolve de acordo com o setor que ele se identifica. Um país essencialmente agrícola, essencialmente produtor de matéria-prima, como é o Brasil, então nós estamos possivelmente ainda no setor primário ou no máximo secundário. Então, um estágio no qual ocorre a produção, a maior produção, é a partir dos recursos naturais. Então, recursos que existem para a exploração, então para a produção. Então, é produtor de insumos, produtor de commodity, então é a maior parte. Então, nós ainda estamos em desenvolvimento. Países mais desenvolvidos já atingiram outros setores, mas os países ainda em início de desenvolvimento econômico ainda estão no setor primário. O setor secundário ele atinge um local onde é produzido as matérias-primas, aliás, corrijo aqui, o setor secundário ele trabalha com a industrialização, então processamento. Então ele corresponde ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados. Então o setor secundário ele vai agregar bastante valor à produção. Então as indústrias pegam os produtos da exploração primária, da produção, e vão transformar em produtos com valor agregado, vão industrializar, vão converter em produtos de uso definitivo, produtos que o consumidor final vai usufruir. E o setor terciário, ele envolve já outra escala, então ele define como setor do comércio e da prestação de serviços. É aqui que se dá a comercialização dos bens tangíveis e intangíveis, então a comercialização dos bens imateriais. Como exemplo aqui dos intangíveis, temos nossos aplicativos de computadores, de máquinas, temos também outras situações que podem ser compradas ou adquiridas para utilização na nuvem, à distância. Temos também serviços prestados às empresas, serviços prestados a particulares. Então, quanto maior for a tecnologia do país, em mais alta escala da economia ele vai estar enquadrado. Então, um país desenvolvido, ele já atingiu o setor secundário e já se encontra no terciário, com certeza. Tá? Então, por que é importante eu saber sobre um pouco da economia e sobre o nosso consumidor? Porque o consumidor final é o principal agente do fluxo de um sistema agroindustrial ou de um sistema produtivo qualquer. Como assim? Então, o consumidor ele é disputado pela empresa, pois ele coloca aos agentes da cadeia produtiva, aqueles agentes da cadeia, um interesse muito grande, porque ele coopera com o valor, com a cooperação monetária que vai financiar todos os elos da cadeia produtiva. Isso é uma frase que foi dita, foi escrita, está no livro desse autor, Zilberstein e do Neves. Então ele divulgou que a cadeia ela é influenciada pelo custo total que foi incluído nos produtos, desde a produção de insumos, a produção da indústria, processamento, logística, armazenamento, tudo que foi incluído. Outros detalhes sobre tributação, mão de obra,
toda a cadeia produtiva foi gerando valores, foi agregando valores ao produto, e a soma, o custo total que gerou o preço final do produto, foi adquirido, foi pago, foi custeado pelo consumidor final. O consumidor final pagou o preço final do produto, consequentemente, esses valores vão sendo devolvidos à cadeia, foi pago para o transportador, foi pago para o atacadista, para o distribuidor, foi pago para a indústria, foi pago para o produtor de insumos. Então, o dinheiro que está saindo das mãos do consumidor final, ele financia toda a cadeia produtiva, porque o preço está embutido no produto, ele vai somando, vai agregando valor, vai aumentando de preço a cada elo, a cada agente da cadeia. Então, por isso que ele é chamado de principal agente do fluxo produtivo, tá? Então, nós vamos dar atenção especial então para o consumidor final, por esse motivo. E o que fazer para conquistar e fidelizar um cliente? Então, o profissional do marketing, ou então aquele profissional que vai trabalhar numa empresa, que vai ter uma empresa própria, ele vai promover um produto, vai promover a empresa. Então, ele precisa atender às demandas do consumidor. Já que ele é tão importante, eu tenho que atender às demandas dele, os desejos e as necessidades desse consumidor, tá? Então, como que nós vamos conhecer isso? Quais são os desejos que vocês têm? Qual o seu desejo de consumo? Qual produto, qual serviço você quer? Você quer comprar um carro novo, quer comprar um celular, quer trocar a bolsa, quer comprar um perfume importado, você quer ter um relógio, quer comprar uma viagem, quer participar de um evento, de um show. Então, assim, você vai viajar, você precisa pagar um pedágio. Então, são consumos. Então, os desejos e as necessidades dos consumidores precisam ser atendidas. Então, nós precisamos fidelizar o cliente para que ele continue comprando aquele produto que eu estou oferecendo. Qual é a diferença entre os desejos e as necessidades? Então, os desejos não são essenciais. Os desejos das pessoas são as carências que a pessoa possui. Carências por produtos específicos, por serviços específicos, por coisas específicas. Então, é um sonho de consumo, sonhos almejados, são os desejos. E as necessidades? As necessidades são os nossos consumos básicos. Então, nós precisamos para que a gente sobreviva. Prioritariamente, sobrevivência, questão de sobrevivência. A necessidade básica é o consumo básico, são as nossas necessidades. Então, nós vamos verificar aqui, vamos estudar um pouquinho a hierarquia das necessidades de Maslow. É um psicólogo americano, ele estudou a fundo o comportamento humano e ele conseguiu colocar numa escala de 5 níveis, ele chamou de pirâmide de Maslow é conhecida. Então nós temos aqui 5 níveis de necessidades, começando pelas básicas, são as necessidades fisiológicas e a segurança. Quais seriam as fisiológicas? Fisiológicas seriam o atendimento das nossas necessidades quanto à fome, sede, abrigo do frio, sono, a excreção, tudo isso é necessidade básica, prioritária. Então, eu não consigo fazer nada se eu não estiver saciado, se eu não estiver sem a sede, se eu não dormir direito, se eu não consigo excretar direito, tudo isso é necessidade básica, necessidade fisiológica do organismo, do ser humano. Então, se eu conseguindo atingir minhas necessidades básicas, eu consigo passar para um segundo nível, que também é básica. Então, é a segurança. Então, a segurança é a minha necessidade de ter uma segurança pessoal, uma segurança familiar, uma segurança de propriedade, eu tenho uma casa, tenho um teto, segurança da minha saúde, tenho um plano de saúde, eu estou bem de saúde, eu estou me alimentando direito, não tenho nenhum problema, eu tenho emprego, eu estou recebendo salário mensal, então estou com segurança financeira, segurança da família, minha família está protegida, estou com a segurança, estou morando numa casa com teto, está tudo bem, então tenho segurança e tenho minha necessidade fisiológica atendida, eu estou com todas as necessidades básicas atendidas. Então, isso aí são necessidades do consumidor. E tenho também necessidades psicológicas, motivacionais, que aí eu entro num outro nível de necessidades. Você enquadra as sociais, estima e realização. Então,
Necessidade do pertencimento, necessidade social, eu preciso de relacionamento, amor, amizade, família, estar junto. Então, isso aí é motivação para eu desenvolver minhas atividades. Então, eu preciso me relacionar, eu preciso estar em contato com outras pessoas, preciso formar grupos, preciso trocar ideias, preciso adquirir experiências. Eu conseguindo isso, eu vou ter minha autoestima reconhecida. Então, vou aumentar minha autoestima, vou obter respeito, eu vou me respeitar, eu vou ter um reconhecimento do meu grupo, da minha família, do local onde eu moro, eu vou ter um status perante a sociedade, eu vou me sentir mais valorizado. Então, a minha autoestima vai aumentar, a minha estima vai ficar destacada e eu consigo chegar quase no topo da pirâmide, onde será a minha autorrealização. Então, a minha satisfação pessoal, a minha realização das coisas que eu gostaria de fazer, eu fiz. Então, tenho tudo, desejo e eu consegui. Então, minhas necessidades motivacionais foram atendidas. Então, essa hierarquia das necessidades de Maslow, ela traz todas as necessidades, mas prioritariamente necessidades básicas, para depois eu conseguir as minhas necessidades psicológicas. Então, com esse entendimento, eu consigo tratar um pouco do comportamento do consumidor. Qual que é o comportamento do consumidor? Como que eu vou iniciar o meu processo de decisão de compra? Então, o nosso consumidor, nós como pessoas, nós somos estimuladas pelo marketing e por outros tipos de estímulos que são incontroláveis ou variáveis, digamos assim. Então, essas nossas decisões serão tomadas a partir das reações que nós vamos sofrer, a partir dos estímulos que vamos sofrer. Então, nós temos os estímulos que podem ser do marketing, que são estímulos que podem ser controlados, tipo tipos de produto, características do produto, que serão outros assuntos que nós vamos tratar em outras situações, o preço dos produtos, os preços dos serviços, a praça, o ponto de venda, onde que ele está sendo oferecido, como que eu consigo, como que eu chego lá, como que eu consigo armazenar determinados produtos, as promoções que as empresas fazem também para colocar à venda esses produtos. Então, nós temos os 4 P's do marketing nesse composto, que são os itens que podem ser controlados pelas empresas. Então, produto, preço, praça e promoção, eles podem ser controlados. A empresa pode oferecer produtos variados, cores variadas, tipos, tamanhos, a quantidade variada, determinados locais oferecem preços diferentes também, isso aí vai influenciar na compra. Temos, como exemplo de preços, nós podemos fazer uma pesquisa na internet de um determinado produto, ou item, ou bem que você gostaria de adquirir, tem um desejo de comprar alguma coisa, pode fazer a pesquisa na internet. Então, o preço, normalmente, ele pode ser diferente de um preço da loja física. Então, como assim? Então, as lojas físicas, elas têm outros custos que as lojas online com e-commerce não possuem. Então, os preços variam. Isso aí vai estimular o consumidor a comprar fisicamente, a ir até uma loja, ou então ele desistir de ir até a loja. Ele muda o tipo de compra dele, muda a sua rotina, muda seu hábito. Por quê? Porque ele foi estimulado pelo preço. Então, você consegue controlar mais as pessoas, mais os consumidores a partir desses 4 P's do marketing. E temos outras variáveis também que elas são incontroláveis. São as variáveis econômicas, tecnológicas, as políticas, culturais. Então, quem controla a política são nossos legisladores, o Congresso Nacional, através das leis, das taxações, das normas, vários itens. Temos como exemplo, um exemplo bem atual agora, que está sendo discutido no Congresso Nacional, por exemplo, a taxação de bens de valor baixo, itens de até $50 que antes não eram taxados na importação, provavelmente no futuro deverão pagar a taxa de imposto de 20% para a entrada no país. Então, isso aí vai mudar o fluxo de mercadorias. Então, o comportamento do consumidor ele vai ser alterado. Então, o desejo de compra, o processo de decisão vai pesar na hora de você comprar um produto importado, um produto do outro lado do mundo, um calçado, um item eletrônico, uma bolsa, um perfume, itens que normalmente são comprados online, uma blusinha,
um boné novo, um chapéu, qualquer coisa que você queira comprar, que você acha que no exterior é mais barato, ele está livre de impostos hoje, mas no futuro provavelmente vai ser taxado. Então ele talvez aumente o preço e talvez fique um preço mais alto que o nosso comércio local, possivelmente. Então é uma atuação política, nós não conseguimos controlar, será controlado pelos nossos legisladores, pode atuar. Tecnologia, vários itens tecnológicos pode influenciar. Então itens tecnológicos influenciam nos nossos empregos, influenciam na rapidez, na velocidade que a gente compra as coisas, que fazemos pesquisas, que temos acesso à informação. Isso aí pode mudar características nossas como consumidor, como processadores de decisão. Então, o nosso poder econômico, podemos ter uma variação econômica, podemos perder o emprego, podemos sofrer aumento nos preços de acordo com o que o comércio vai promover. Então, nós precisamos ter conhecimento desses itens. Cultura também. Mudamos de uma região para outra no país, nós temos culturas diferentes, os preços dos produtos são diferentes, os costumes, os hábitos de culturas diferentes podem mudar nossa relação de compra. Então, as características do consumidor, a partir dos estímulos, elas vão mudar o tipo de decisão. O processo de decisão sofre muita influência. Qual seria esse comportamento? Então, o comportamento baseado no estímulo e resposta vai trazer uma decisão do consumidor onde ele vai escolher o produto, ele vai escolher uma marca, vai escolher o revendedor, a frequência que ele vai comprar esse produto, o volume das compras dele também. Então, como que ele vai ter as respostas? Através do processamento dos estímulos que ele sofreu, com as características internas dele, ele vai tomar a decisão, ele vai chegar no processo de decisão. Então, quais seriam essas características que influenciam? Então, as características, elas provocam as reações aos estímulos que ele sofreu. Ele viu a propaganda do produto, ele teve um estímulo. Ele viu o preço do produto, teve outro estímulo. Ele viu o produto em si, ele tocou, ele cheirou, ele conseguiu verificar o produto, ele teve um outro estímulo. O poder econômico dele influenciou também. Então, todas as características afetam o comportamento de compra durante o processo de decisão. Elas vão influenciar a compra. Sejam características culturais, sejam sociais, sejam pessoais, sejam elas psicológicas, tá? Então, quais seriam os fatores, quais seriam os detalhes de cada uma dessas características? Então, vamos listar alguns deles. Dentro das culturais, nós temos a cultura propriamente dita. Por exemplo, a cultura brasileira, ela sofreu influência de várias outras culturas, mas nós temos a nossa cultura própria. Então, temos os nossos hábitos, temos os nossos costumes, nossas tradições. Então, determinada época do ano. Exemplo agora, estamos em junho. Tem alguns locais do país que trabalham muitas festas juninas, então é uma cultura brasileira, tipicamente brasileira. Então a subcultura também vai afetar o nosso comportamento de compra, nossa religião, o nosso grupo de igreja. Se eu sou morador da zona rural ou da zona urbana, isso influencia. Então, a nossa classe social, a nossa sociedade, ela é estratificada pela classe social. Então, temos a classe baixa, temos a classe média, temos a classe alta. Então, tudo isso é uma maneira de você estratificar a população. Então, é cultural isso. E a gente consegue ter um hábito, assim, um consumo de acordo com as nossas características, com as nossas referências. Temos as nossas características sociais, grupos de referência. Grupo de arte, grupo de dança, grupo do teatro, o grupo da minha profissão, o grupo da minha empresa, da minha família, grupos que eu convivo. Então, assim, vai afetar bastante a nossa relação com a compra, vai trazer nossos hábitos. Nós vamos ter acesso a determinados itens que o nosso grupo de referência utiliza, que o nosso grupo de referência compra, então nós vamos começar a comprar também, começamos a usar, porque nós tivemos a experiência. Nossa família é muito importante nesse aspecto. Desde que nascemos, nós somos levados a conhecer materiais, produtos, itens novos. Tudo isso
oferecido pela família. Então a gente aprende a pesquisar, aprende a consumir, aprende a gostar de determinados itens e cria hábitos que vai afetar o nosso comportamento de compra. Nossos papéis sociais e nosso status. Qual o papel que eu desenvolvo na sociedade? Quantas pessoas me conhecem? Onde eu trabalho? Onde eu estudo? Onde eu passeio? Onde eu me divirto? Então eu vou no parque, vou na academia, eu vou na igreja, eu sou professor, eu sou aluno, eu sou filho. Então, dependendo do nível e o papel que eu exerço na sociedade, eu tenho determinados hábitos de compra, determinados hábitos de consumo, tá? Determinadas coisas eu compro para eu atingir, para eu integrar determinados grupos. Então, é bem interessante porque vai afetar profundamente o comportamento de compra do consumidor. Quanto às características pessoais, a nossa idade e estágio de vida afeta bastante. Então, quanto mais eu adquiro experiência, quanto mais eu convivo com outras pessoas, quanto mais eu cresço em relação à sociedade, em relação à minha vida pessoal, eu vou atingindo estágios diferentes da minha vida. Então, eu vou mudando meus costumes, vou mudando meus hábitos e vou mudando o meu poder de compra. Então, eu vou trocando meus interesses. Tudo isso vai influenciar a decisão da minha compra. Minha ocupação, minha profissão, o que eu faço. Então, preciso comprar máquinas novas para trabalhar, preciso meios de trabalho, fatores de produção, preciso roupas novas, preciso uma roupa diferente para ir para a escola, preciso uma roupa nova para ir para o trabalho. A situação financeira, se eu estou ganhando mais, se eu estou ganhando menos, se eu perdi o emprego, se eu ganhei um prêmio na loteria. Meu estilo de vida, eu gosto de ir na academia, preciso comprar produtos, itens, objetos que eu uso na academia. Eu gosto de montanha, vou comprar um material novo, um calçado novo para eu passear, para eu escalar uma montanha. Então, problemas de saúde afetam também meu poder de compra. Eu tenho problemas com açúcar, então vou comprar produtos que não contêm açúcar, produtos para diabéticos. Outros detalhes de saúde também. Posso estar ligado com o estilo de vida, então produtos destinados para pessoas veganas, vegetarianas. Então, tudo isso vai afetar o meu poder de compra, vai afetar o meu comportamento, vai afetar o nosso processo de decisão. Então, a personalidade, a autoimagem da pessoa também afeta o tipo de compra, a quantidade que eu compro, a frequência. Então, assim, se eu tenho uma decisão mais autoritária, eu determino as compras de casa. A minha autoimagem também pode ser afetada com os produtos que eu compro. Então, tudo isso vai ser motivo para eu pensar um pouco que o meu processo vai ser diferenciado porque eu tenho características diferentes das outras pessoas. E também, por último, as características do consumidor dentro do aspecto psicológico. Então, são as características internas das pessoas. É a motivação, o que levou para essa pessoa para adquirir determinados produtos, executar compras de determinados produtos, contratar serviços, qual que é a percepção dela referente aos benefícios dessa aquisição, desse comportamento, qual que é a aprendizagem dela, qual que é a experiência dela, já usou, não usou, ela é fiel a essa marca, ela fidelizou a marca, ela adquiriu uma marca nova, ela trocou de produtos. Então, quais são as crenças culturais dessa pessoa, o que ela acredita, o que ela confia, o que ela tem dentro dela que vai estimular o psicológico dela na hora de comprar. Então, muito importante são os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Essas características vão transformar o poder de compra, vão transformar o mercado, vão fazer com que as empresas vendam, vão fazer com que você consiga colocar teu produto à venda. Você vai mudar seu comportamento também, vai mudar o seu poder de compra, seu estilo de compra. Tudo isso vai estar atrelado ao comportamento do consumidor. E aqui nós chegamos então no processo de decisão. Qual seria o processo completo? Quais seriam as etapas desse nosso processo? Então, já conhecemos um pouco do comportamento de compra. O que afeta? São as características do consumidor. O que estimula? Os estímulos de compra, que são os estímulos do marketing, os 4 Ps, variáveis controláveis e incontroláveis.
o cidadão, a pessoa, o consumidor, vai ter uma reação aos estímulos e vai entrar no processo de compra. Então, como que ele vai efetuar a compra? Ele vai reconhecer a necessidade, baseado nos estímulos, ele vai buscar por informações, vai avaliar todas as alternativas, vai decidir pela compra. E vai ter um comportamento pós-compra também. Tá? Nós vamos detalhar agora um pouco mais, vamos falar um pouco, citar alguns exemplos de cada uma das etapas, tá certo? Como que processa a compra, como que o consumidor consegue atender a sua demanda e a sua necessidade. Primeira fase, primeira etapa é o reconhecimento da necessidade. Seria a necessidade ou seria o desejo? Então, início do processo de decisão. O comprador reconhece a necessidade, ele tem um impulso interno ou externo. Vamos citar aqui um exemplo. Computador novo. Eu preciso comprar um computador. Eu quero fazer um curso online, eu quero ter um computador para a família usar e eu preciso comprar um computador. Então eu tenho um desejo, mas também é uma necessidade, porque eu quero trabalhar com ele, quero estudar com ele, eu quero me especializar, eu quero criar valor para a minha pessoa, eu quero agregar conhecimento, então eu quero comprar um computador novo. Vou iniciar meu processo de compra. O que eu preciso fazer? Então eu tive impulsos, eu tive necessidades para comprar a máquina, mas não é só o computador. Eu tenho outros serviços e outros acessórios, então é uma venda meio que casada, como a gente conhece. Vou comprar o computador, eu preciso comprar aplicativos que me atendam, computador que me atenda e preciso comprar também acessórios, talvez um mouse, talvez tenho que trocar a tomada que eu vou usar lá em casa, então eu tenho que avaliar outros detalhes. Eu tenho que comprar um sinal de internet, eu tenho que contratar um serviço de internet. Eu tenho que avaliar esses detalhes todos. Então, eu posso ou não buscar por informações. Então, se a minha compra é complexa, se o meu item de compra é mais complexo, como é um computador, ele vai oferecer riscos. Eu não posso correr muito risco, porque nós temos desejos, temos necessidades ilimitadas. A gente não tem ideia de quantas necessidades e desejos nós possuímos. Mas o nosso recurso tem limite, nós temos um limite de compra. Nós conhecemos quanto custa um computador em média e nós precisamos comprar dentro do que tem no mercado. Não vamos gastar além do que nós possuímos. Então, nós temos um limite para comprar, temos tanto de valor para comprar o computador. Mas a nossa vontade é muito forte e o produto que eu quero está no meu alcance, eu posso comprar, eu tenho dinheiro atualmente, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu posso financiar, então ele está no meu alcance, eu vou comprar. Se esta loja não me atende, se esta loja não me traz uma satisfação, eu vou buscar em outra loja. Quais seriam os requisitos para comprar esse computador? Eu preciso saber o tamanho da tela que eu vou usar, preciso saber o tipo de teclado que esse computador tem, se é um teclado de outro país, americano, se é um teclado em português, no nosso formato ABNT. Então, eu quero um computador que tenha teclado numérico, eu vou precisar comprar também um mouse que vem junto, talvez a loja me dê um mouse de brinde, porque é um acessório barato. Eu preciso ter aplicativos que eu vou trabalhar, eu vou produzir texto, eu vou trabalhar com cálculos, eu vou trabalhar com imagens, eu sou um designer gráfico, eu vou trabalhar com produção de vídeos, então, vou trabalhar com projetos, então eu preciso de saber a capacidade. Então, qual é a qualidade dessa máquina? Eu vou buscar por informações. Eu não conheço, mas eu vou verificar quais as lojas que me dão esse suporte. Então, a loja precisa oferecer o produto que eu estou procurando. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu não posso comprar o primeiro que eu encontrar porque é mais em conta. O primeiro porque eu gostei da cor. Eu tenho que comprar aquilo que vai atender à minha necessidade, aquilo que eu estou buscando, certo? A partir da minha busca, eu vou trazer todas as informações de todas as marcas e de todos os modelos que eu encontrei. Então, nós vamos utilizar as inúmeras informações e vou escolher entre as marcas e as disponibilidades, o qual que melhor me atende, o qual que vai me satisfazer, qual que é a minha expectativa daqueles modelos, daquelas marcas. Então, estou na terceira etapa, eu vou avaliar todas as alternativas. Tá? Então, o modo como os consumidores avaliam as alternativas depende das características pessoais. E depende também da situação de compra. Em alguns casos, por impulso. Eu posso até buscar por um produto, por um modelo,
Mas eu cheguei na loja, eu fui apresentado a modelos que eu jamais encontraria. Aí encontrei um notebook, por exemplo, com tela touch, a tela que você consegue mexer na tela com o dedo. Então, eu não preciso de um mouse, eu consigo mexer na própria tela do computador, uma característica especial. Gostei desse, ele me atende, é mais caro, posso comprar, vou financiar uma parte, tive um impulso. Posso sofrer um impulso também, posso acabar comprando o produto que eu não conhecia antes. Então, tudo isso vai ser decisão de compra. Então, a decisão de compra que eu tive a intenção de comprar, mas nem sempre eu vou optar por uma marca nova. Muitas vezes, a decisão de compra, ela vem já desde o início, atrelada à marca favorita. Eu já conhecia, a minha família sempre comprou desta marca, o meu grupo de referência me indicou, assim, todo mundo fala dessa marca, eu vejo nas mídias, essa marca é a melhor porque eu já experimentei, eu conheço, então eu tenho uma tendência muito forte a levar a compra para esse item. Mas a decisão de compra é um fator que ela pode ser afetada pela nova marca, pela concorrência, pelos itens que foram oferecidos, pelos estímulos que eu sofri durante a minha pesquisa. Então, eu vi que não tem riscos e eu vou decidir por uma marca nova. Então, o modelo que eu vou comprar é diferente porque eu fui impulsionado. Então, a decisão também pode envolver situações inesperadas, como a renda, o preço do produto, os benefícios que o novo produto vai trazer para mim, situações que a concorrência pode apresentar e também pela assistência pós-compra. Eu compro um produto, normalmente ele tem uma garantia de fábrica. Outros produtos, eles são vendidos com assistência, com uma garantia estendida. Então, eu vou comprar um produto, mas o produto da assistência da garantia estendida é um produto que vem associado. Então, eu vou comprar um combo. Eu vou comprar o produto, mas vai ser somado uma garantia superior. Por exemplo, um computador ele pode sair de 1 ano de garantia de fábrica para 3 anos, para 5 anos. Pode ter uma garantia remota, garantia online. Então, qualquer problema, eu entro em contato com a assistência técnica e eles vão resolver através da minha garantia. Mas eu comprei garantia estendida. Então, comprei 2 produtos, quase que sem perceber. Então, o combo ele vem baseado nisso. E o comportamento pós-compra, então, o que seria isso? Então, o consumidor, normalmente, ele pode ficar encantado quando o produto supera as expectativas dele. E ele fica satisfeito com o produto. Então, ele vai divulgar para o grupo dele, para a família, vai divulgar para todo o ambiente que ele vive, tá? Porque ele vai trazer informações positivas sobre aquele produto. Vamos continuar com o nosso computador? Eu vou divulgar a marca, o modelo, vou mostrar o que ele faz, vou produzir itens novos, vou ter acesso a várias informações ao redor do mundo e esse equipamento ele vai me trazer muita satisfação. Então a expectativa que eu tinha era uma, mas ele superou, foi além. Então, por isso que os vendedores eles precisam fornecer informações precisas sobre todos os produtos. Então, os vendedores não podem falar algo ou divulgar algo que o produto não ofereça, que o consumidor não consiga usar. Então, o consumidor ele precisa ser orientado, ele precisa do apoio, ele precisa ser informado de tudo que pode acontecer também. Ele tem que ficar ciente de tudo aquilo que o produto oferece. Então, a satisfação do cliente no comportamento pós-compra, ele é tão importante quanto adquirir um produto de qualidade, um produto que vai satisfazer aquilo que ele deseja, a necessidade dele. Então, a satisfação do cliente é a chave para você conquistar o cliente, para você fidelizar aquele cliente, fidelizar o grupo dele de referência, fidelizar a família, a sociedade local onde ele vive, tá? Ele vai construir um relacionamento duradouro com a marca, tá certo? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos procurar oferecer tudo aquilo que tem de melhor. Vamos oferecer uma assistência,
uma informação correta, vamos mostrar tudo aquilo que está disponível para aquele produto e o cliente, vendo que é realmente verdadeiro, ele vai continuar comprando e quando ele fizer a substituição, fizer um upgrade, ou então comprar o equipamento mais moderno, mais tecnológico, quando ele for substituído, ele vai voltar, vai comprar novamente aquele produto que está dentro da marca, dentro das qualidades, dentro daquilo que ele deseja. Então, vamos atender realmente às nossas necessidades. Então, vimos aqui que o nosso consumidor final, ele faz a diferença na hora de você conseguir colocar um produto no mercado, conseguir colocar a empresa em destaque. Vender mais significa que você está atendendo bem o cliente. Então, a qualidade do produto, ela deve ser mantida em todo momento, desde a fábrica até o pós-compra. Nós temos que oferecer um acompanhamento pós-compra para o nosso consumidor. Por quê? Porque o consumidor é o agente mais importante do nosso fluxo produtivo. Nossa cadeia de produção, ela sobrevive às custas financeiras do nosso consumidor. Por isso que todos os agentes, os produtores, as indústrias, os distribuidores, atacadistas e varejistas, todos costumam tratar bem o cliente. Então, o cliente precisa de ter uma relação de fidelidade com as marcas, pois os concorrentes estão disponíveis no mercado para buscar os clientes onde quer que eles estejam. Se eu coloco o meu produto de qualidade, num ambiente que o cliente procura, disponibilizo o máximo possível, eu vou atingir a maior fatia de mercado. Então, nós precisamos atrair o cliente dessa forma, tá certo? Então, revisando aqui, quais são as etapas do processo de decisão de compra? Processo de decisão do comprador. Vimos que nós precisamos reconhecer a necessidade. Necessidade pode ser um desejo ou necessidade básica. Nós vamos buscar informações sobre aqueles itens, sobre as condições de compra, condições de venda, sobre a assistência pós-compra, sobre as garantias, sobre os treinamentos necessários. Vamos avaliar todas as alternativas que foram apresentadas, que eu consegui encontrar no mercado, ver os benefícios, também avaliar se é compatível com as outras marcas que estão concorrendo, e vamos entrar na nossa decisão de compra. Então, a decisão de compra é o momento onde eu vou fechar negócio, onde eu vou pagar pelo produto, vou receber o produto e vou iniciar a utilização. Vou fazer uso daquilo que eu adquiri. E o comportamento pós-compra está relativo à nossa assistência que recebemos, a garantia que temos, a satisfação que nós vamos ter e também nós vamos promover aquela marca, promover aquele produto para os demais, para a sociedade. Vamos conseguir se fidelizar à marca, vamos ter uma expectativa muito boa, uma experiência, então nós vamos acabar sendo conquistados por aquele produto. Essa aí é a nossa etapa final do processo. Então, comportamento pós-compra, tá certo? O que nós vimos aqui na aula de hoje? Então, nós exploramos o nosso comportamento do consumidor e vimos o processo de decisão de compra. Estudamos um pouco da importância do consumidor final, por que ele é importante, por que ele é tratado pelas empresas atuais com bastante cuidado. Então, o consumidor sempre tem razão? Praticamente sim. Por quê? Porque as empresas não querem perder o consumidor, elas querem atender às suas necessidades, querem dar suporte, querem dar assistência técnica, querem dar garantia. Então, existem meios legais para o consumidor buscar atendimento de defesa do consumidor. Existe DECOM, existem as leis, existem uma série de coisas. Mas as empresas, elas se preocupam muito com a publicidade, com a propaganda, com a promoção da empresa, da marca, dos produtos, com o nome. Então, a marca, o rótulo, a logo da empresa, ela custa dinheiro, ela tem um valor patrimonial muito grande. Então, é capital de giro. Então, você trata da marca, você não trata apenas de um produto, você trata uma linha de produtos, um composto de produtos. Então, por isso que nós temos que manter o consumidor final satisfeito, para que ele sempre trate bem a empresa, para que ele sempre eleve, ele vai fazer propaganda, então ele vai promover cada dia mais as
empresas e os produtos. E, por final, nós vimos as etapas do processo de decisão. Era o nosso item central. Então, as 5 etapas. Quais são elas? O reconhecimento da necessidade, então, o estudo das características, avaliação, temos também a avaliação entre as oportunidades ali, aqueles modelos e as marcas, aí depois a escolha final, que é a compra, e por último, o processo pós-compra. Então, todas essas etapas estão dentro do processo de compra. E o comportamento do consumidor, ele está atrelado à característica de cada pessoa. E ela vai reagir, essas características vão reagir a partir dos estímulos que o marketing vai trabalhar. Então, o marketing é muito importante em qualquer área. Eu espero que vocês consigam utilizar esse assunto para todas as áreas do conhecimento. Nós, como consumidores constantes, a vida toda, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais o processo de compra. Nós temos que aprender bastante a fazer a compra certa, no momento certo, no momento correto. Tem itens que possuem facilidades de compra em determinadas épocas do ano. Então, itens de primeira necessidade, principalmente, a gente compra bastante. Então, nós precisamos, principalmente alimentos, precisamos comprar dentro do período melhor de compra, nos períodos promocionais, épocas de safra. Então, assim, temos que aprender bastante sobre a parte das compras. Então, o processo de decisão faz a gente pensar um pouco. Nosso comportamento precisa ser aprofundado. E se nós formos trabalhar como gestores de alguma empresa, de algum negócio, formos trabalhar como administradores, vamos ter o nosso próprio negócio, nós podemos, quem sabe, trocar nosso CPF, sair de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, vamos montar nossa própria empresa. Então, todas as áreas que vocês vão atuar, vocês levem esse conhecimento e façam a adequação correta para a área de vocês. Então, adquira esse conhecimento, aprofunde ele, não parem com o conhecimento apenas nestes slides. Então, levem o conhecimento para a vida e vocês terão, com certeza, assim, uma melhoria, vão trazer benefícios colhendo frutos desses conhecimentos, tá certo? Então, assim, certamente o assunto abordado hoje, ele vai fazer parte da rotina de qualquer profissional. Então, na próxima aula, nós traremos um outro conteúdo que também servirá para a vida particular de vocês. Vai trazer benefícios com certeza, tá certo? Agradeço a atenção de todos e até a próxima, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.